Pessoal, vamos acompanhar aqui mais um vídeo do canal. Militância da Globo apavorada com o resultado da escola de samba que deu muito ruim para o governo. Vamos acompanhar aqui Andréa Sadi e os seus comentaristas comentando. Vamos lá. Com orgulho, uma família, e isso merece ser conservado, né? A direita não passou anos dizendo a esquerda é contra a família, hein? A esquerda quer destruir a família. E com um alarmismo total, daí vem um desfile. Perfeito, não é um desfile feito pelo Lula, mas o Lula em nenhum momento quis se distanciar daquilo, pelo contrário, como o Trauman colocou, teve junto daquilo o tempo inteiro. Vem um desfile com a ala neoconservadores em conserva e coloca a lata de ervilha em conserva, com a família ali estampada no rótulo da lata, sabe? Isso é pedir para confirmar essas acusações, né? E aí entram leituras, a meu ver, tanto corretas quanto incorretas dessa ala do desfile. Mas elas serem corretas ou incorretas nem vem ao caso, porque política é percepção, né? O povo pode estar com uma leitura incorreta. Eu até acredito, e acho que uma leitura cuidadosa dessa ala mostra, que a família não está sendo atacada nessa ala. Pelo contrário, a família é uma coisa boa, mas, diz a crítica, a sátira da ala, a defesa dela, a imagem da família é usada por grupos nefastos que querem se aproveitar de forma oportunística isso. Tá? Então a família não está sendo atacada, mas para muitas pessoas mais conservadores foi assim que foi recebido, foi assim que foi lido. Então já teve esse dano. E agora, tem aqueles críticos que, a meu ver, fizeram a leitura correta dessa ala. Tudo bem, a família talvez não estivesse sendo atacada numa leitura cuidadosa, mas os evangélicos estão. Porque um dos grupos mostrados aí como dos malvados que usam do discurso da defesa da família é justamente o evangélico com a Bíblia na mão. Então, se o desfile quisesse ter feito algo para dificultar um dos principais objetivos político-eleitorais do governo Lula, que é essa aproximação com os evangélicos, se ele quisesse sabotar isso, ele não poderia ter feito melhor do que o que ele fez. Quando você precisa explicar uma ala, o que era, acabou. O jogo está perdido, não se explica. E nós estamos diante do primeiro uso em massa da inteligência artificial para causar impacto eleitoral e de forma não criminosa, de forma lícita, porque essas laitinhas estão sendo feitas por inteligência artificial. Sim. Então para a oposição, um bom uso da inteligência artificial. Um bom uso no sentido de um uso inteligente, porque o papel da oposição é esse. O PT... na oposição, se houvesse uma escola de samba homenageando o Bolsonaro, ia fazer a mesmíssima coisa. Então, esse episódio, quando o Ottoni diz que o Lula cai no erro do Bolsonaro, a arrogância de não ouvir o entorno, é porque eu tinha conversado com o Ottoni, ele me disse que ele falou ao entorno, advertiu para o Lula não ir ao sambódromo. Sim. Não ia ao sambódromo. E ele tinha uma desculpa, segundo o Ottoni, falou, ele tinha uma desculpa ótima, que era o TSE. Porque a presença dele lá acaba legitimando o desfile, né? Sim. Porque geralmente, porque ele, como é que é? É que eu não sei, eu estou te ouvindo, estou pensando... Eu acho que não foi por falta de aviso. Não, de todo mundo avisou, alguma. todo mundo assim que tem todo mundo que é alguém nessa fila do pão do governo avisou. Ou porque foi avisado de que poderia ter problema, como eu já contei aqui, contei na semana passada, antes do discurso da Carmen Lúcia no TSE, ministros do Supremo, integrantes do governo receberam recados do judiciário dizendo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então assim, às vezes você escuta e você fala, beleza, vou mesmo assim. Ainda tem um risco, essa escola, risco para o PT. O risco do PT é escolhe muito bem na apuração e desfilar no Sábado das Campeãs. Tem um repeteco no Sábado das Campeãs. Mas então, ou ela cair, e aí a culpa for... Cara, mas eu acho que o PT está torcendo para ela cair, né? Para esquecer, entendeu? Porque se ela vai para o desfile das campeãs, eles devem estar lá vaiando. O PT deve estar lá no sambódromo vaiando a apuração. Eles criaram uma notícia negativa. Exatamente. Né? É uma pauta negativa para eles. No carnaval, notícia negativa no carnaval. Ninguém estava esperando... Tem um advogado eleitoral aqui do Rio de Janeiro, o Viveiros de Castro, que ele é muito consultado, né? Pô, vou ou não vou, faço ou não faço? Ele diz que toda vez que o candidato tem dúvida,
Ele fala, ué, lembra do Perón. Aí o candidato fala, Perón? Ele falou, evita, Perón, evita. Então, o PT, o Lula não ouviu esse conselho do evita, Perón, e foi. Eu contei para vocês semana passada, retrasada em Brasília, o Valdo, a gente estava junto, e eram 2 temas, Master e Carnaval. A preocupação, qualquer lugar que eu ia, com quem eu conversava, era, estamos preocupados, nossa. E quem não era do governo dizendo, como é que o governo vai topar isso? Está na cara que isso aí vai dar problema. Então, é como contribuir para o opositor. Então, E piorou da mesma forma que a gente falava, Joel, que na época do tarifaço ali, tinha camisa 10 na oposição, e isso é o craque do jogo aqui. Foi exatamente isso que a gente está falando. A mesma coisa. Eles trabalharam, fizeram piorou um gol a questão do carnaval, né? Porque, num primeiro momento, o problema é a questão da legislação eleitoral. Será que o Lula vai estar junto ou não vai? A Janja vai ou não vai? Vai ser considerado campanha ou não vai? Vai para a justiça ou não? O PT é a escola no centro das atenções, com a ideia de um desfile que ia ter uma mensagem muito positiva para o governo e que ele ia estar junto daquilo e poderia ou não ser campanha. Agora mudou, né? Agora é que a mensagem do desfile, em si mesma, é negativa para o governo. Ela diz algo ruim acerca do governo, do Lula e das ambições eleitorais dele. Do ponto de vista eleitoral, de ganho eleitoral, a discussão agora sobre propaganda antecipada, Sim. abuso de poder político, ficou em segundo plano. Sim. Porque a oposição ganhou esse jogo, virou e ganhou esse Mas jogo. por quê? Porque o governo não se afastou, como deveria ter se afastado, da escola. Do enredo ali Diante dessa polêmica carnavalesca, né, as imagens também do ex-ministro do Turismo, sanfoneiro, distribuindo adesivos de Flávio Bolsonaro, ou dos outdoors que apareceram também em Manaus, defendendo essa campanha também, e claramente campanha antecipada, ficaram em segundo plano, para você ver o tamanho do problema que foi criado ali para o governo, né? Estamos vivendo o verão da Lata 2. Para quem é mais novo, teve lembra? Um verão 87. Foi uma polêmica que... Você apontou para mim? Oi? Você apontou para mim? Não deve lembrar. Eu sou de 87, né? Dos mesmos gênios, do mesmo gênio, que tem gênio de todo lado. Deve ter aquele gênio que falou, vai ter uma manifestação pro Bolsonaro. Vamos mandar uma bandeira enorme dos Estados Unidos. Para mim também. É o famoso ministério, em 2002, o Lula, logo depois de convidar o Gil como ministro da Cultura, tinha acabado de ganhar a eleição, etc, e daí estão lá, não sei se na casa do Gil, na casa do Chico Buarque, e aí o Chico fala, olha, presidente, tem que ter o ministério do vai dar ruim, vamos dizer. Mas olha, não foi por falta de... Vai dar lata. Não foi por falta, Valdo, de aviso. Não foi. Olha, Andréia, e podia ter sido muito pior, né? Porque a intenção inicial era que não só a Freixo, Aniele, Janja desfilassem, o que acabou não acontecendo, mas também outros ministros participassem da festa. Aí o Sidônio Palmeira não. Depois, quando foi se aproximando, o Sidônio foi falar com o Lula. Acho que ninguém deveria se desfilar, esquece isso. Eu lembro que eu conversei com o pessoal do Palácio Planalto e eles falam, não, isso é uma escola de samba, ela tem liberdade para fazer o desfile. Olha, se a mensagem, eu falei para eles, se a mensagem for ruim, se tiver alguma caracterização ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabe vitimizando ainda mais o ex-presidente, e também acabe ali avacalhando, entre aspas, a imagem de aliados de Bolsonaro, esquece, a culpa não vai ser da escola, a culpa vai ser do Lula. Não, vai ser dele, não tenho dúvida sobre isso. E ali é o Carnaval do Rio, a repercussão vai ser gigantesca, né? E aí, agora eles tentam minimizar, dizendo que teve ali um lado bom do desfile. Não teve lado bom do desfile, nenhum. Zero, né? Lá no Recife, Lula teve que ficar dividido entre Raquel Lira e João Campos. Ele tem que se decidir, vai ficar ali em cima do muro, vai apoiar um, não vai apoiar um, vai subir no palanque dos dois.
qualquer situação é ruim para ele, né? Ele precisa se decidir. Na Bahia, ok, pode ser, mas no Rio foi um desastre, foi um completo desastre e não foi, como você disse, Andréa, por falta de aviso, né? E o alerta que bateu maior dentro do Palácio Planalto, eu me recordo disso, foi a decisão do TSE. Não vamos conceder liminar, mas o mérito ainda não está julgado. Aí eu falei, ó, qualquer coisa que alguém fizer e provar, vai ter uma reunião com embaixadores 2 à missão. Eu ouvi de ministros do Supremo, a Mariângela também, aqui, Ramon, falou assim, olha, estão querendo criar um novo caso da reunião dos embaixadores. O governo pode evitar, mas, por enquanto, parece que eles estão querendo brincar com o perigo. Andréa. Você falou, né, Valdo? Eu fiquei aqui pensando, tanta coisa para o governo trabalhar, tem tanta coisa. E você falou do discurso da ministra Carmen Lúcia. Aquilo que ela falou de público já era o tom dado nos bastidores. Isso, como disse o Joel, sobre propaganda antecipada. Só que, como o governo estava muito vinculado, estava divulgando nas redes sociais os ministros que tinham ido ao ensaio, não me lembro exatamente o que era, mas tinha imagens deles comemorando a escolha da homenagem. Então, não tem como dizer, não tem nada a ver. Ué, não estava, se tivesse sido bem sucedido, não ia capitalizar? Lógico. Então, como tudo na vida, tem o ônus, tem o bônus, Thomas. Não, e a questão toda assim, esse é o momento em que, tese, nada devia estar acontecendo. Sim. Esse é o problema. Estou falando assim, desfile de carnaval, um momento que, em tese, todos os políticos estão, né, estão na sua folia particular e não é uma notícia, é para ser uma não notícia o carnaval, né? Eu acho que a questão toda sobre a propaganda antecipada, etc., infelizmente, propaganda antecipada no Brasil, as multas são ridículas. Vamos recordar, o ex-presidente Bolsonaro fazia motociata com dinheiro público distribuindo. Ao longo de todo o mandato. Ao longo de todo o mandato, colocou o Pazuello, o general da Ativa, num palanque pedindo voto. Não aconteceu nada, né? Multa de R$5.000, bobagem assim. Então, assim, não era isso, acho que essa nunca foi realmente a real preocupação. A preocupação era o fato, a questão toda isso não vai ser lembrado dentro de um mês. Dentro de um mês a gente vai estar discutindo outras coisas. Mas a questão toda é como que as dificuldades históricas que o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula têm com os evangélicos, sendo que parte dos evangélicos já vota no Lula, e você cria um problema, você aumenta o fosso de um problema, de uma situação que já é dramática. Quando a gente vai ver, em termos estratégicos, assim, eu sempre falo assim, quem é que vai decidir essa eleição? São 10% dos eleitores vão decidir essa eleição, o resto já está dado, metade vai votar. No Lula, metade vai votar em qualquer um que for contra o Lula. Nesse grupo, desses 10%, você tem dois grupos tem dois perfis muito fortes. Um é o perfil que eu chamo de mãe coragem. Mãe, 30, 40, mora na periferia, tem pelo menos 2, talvez 3 empregos, tem filhos, não tem marido. Está no corre o tempo todo, está trabalhando. Mãe solo. Solo. E o segundo é jovem, 18 a 24, fez software até o ensino médio e também está no corre, está ali tentando, motorista de aplicativo, tem um bico aqui. Então, assim, essas pessoas, assim, são basicamente extremamente conservadores. Os dois lados são muito conservadores, tanto um quanto o outro. Eles não estão ali na linha da questão de direitos minoria, não é isso que vai tocá-los. Família é muito importante para essa mãe, família é muito importante para esse jovem. Você falar contra a família, ou seja, não estou dizendo que o presidente Lula ou que o PT fale contra a família, mas a imagem de que existe um preconceito, isso pega muito para esse público. Então, assim, foi um desastre para qualquer tipo de ideia para aqui e para frente. Foi muito importante você falar isso, porque eu ouvi muita gente falar, mas isso que o Valdo falou, mas foi bom, não sei o quê. Talvez na bolha. Na bolha. Mas ninguém ganha eleição falando para a bolha. Então, quando você pensa no que você vai colher do ponto de vista eleitoral, foi um desastre. Fala, Valdo. Não, e vamos lembrar que também a bancada católica também reclamou. Então, o estrago é maior para o governo. Não se restringe apenas à bancada evangélica, né? Teve também repercussão
na bancada também católica. Então, foi eu conversei aqui com as pessoas do Planalto, eles admitem, olha, realmente, tem uma ala tentando minimizar, dizendo, olha, não foi tanto assim, teve lado bom, conversaram comigo também. Agora, não, foi ruim. É melhor o seguinte, olha, aprendam com esse erro. Se é que esse erro ainda não vai render dor de cabeça, porque a oposição vai ficar batendo nisso até a eleição e vai usar durante o horário eleitoral para exatamente reforçar a vitimização de Bolsonaro e colocar aquele eleitor evangélico cada vez mais com o pé atrás em relação a Lula. Bom, deixa eu trazer outro assunto também hoje, que é o seguinte: o dono da Meta, o Mark Zuckerberg, depõe neste momento num julgamento histórico contra as grandes empresas de tecnologia. Tanto a Meta quanto o Google são acusados de viciar jovens nas redes sociais e de contribuir para o desenvolvimento, gente, de transtornos mentais. Candice Carvalho, ao vivo de Nova York, tem os detalhes. Se inscreve no canal, compartilhe, dê seu like. Até o próximo vídeo. Cabe. Canal Avante Brasil.